São 8h57. Já conosco o coordenador do projeto Exactum da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá na nossa FURG. E falo agora com o Dr. Sebastião Cícero Pinheiro Gomes. Muito bom dia, Cícero, tudo bem contigo? Bom dia a todos os ouvintes e bom dia também para você, Fábio. É um prazer falar com essa emissora. Bom, eu achei muito interessante, doutor Cícero, esse projeto que vocês desenvolveram na FURG com vários mestres, doutores, tentando entender um pouco mais a propagação da pandemia, do Covid-19. E eu queria que o senhor explicasse para nós, assim, em termos mais não tão técnicos, que a gente pudesse explicar isso para a população. Que coordenação, que projeto é esse e como servirá isso, não só para momentos atuais, mas para o futuro a gente entender, a propagação do Covid? Pois não, Fábio. Desde que começou a pandemia, em março de 2020 ainda, nós formamos um grupo aqui na FURG para estudar modelos matemáticos epidemiológicos. Ou seja, esses modelos nos permitem, a partir de dados do passado e até o presente, prever o comportamento da epidemia localizada em cada cidade para tempos futuros. E essa previsão é fundamental para que tanto a população se proteja mais, quanto os administradores das cidades possam utilizar essas previsões para as suas políticas públicas de saúde. Interessante. Então, nós... Não, é interessante, doutor Sebastião, vocês buscarem esse dado matemático, vamos botar assim, estatística, né? E quanto é importante isso, né? Nós vivemos tantas coisas, nós estamos conseguindo prever através da estatística, previsão do tempo, clima, frio, calor, tudo é um processo estatístico. E vocês se dedicarem a uma pandemia que afetou o mundo inteiro e calcular, tentar saber como essas variantes podem no futuro, não sei se serem prevenidas, mas para que os entes da federativos ou mesmo dos municípios possam tomar atitudes preventivas, né? Exatamente. É o seguinte, Fábio, nós fazemos previsões de curto prazo e também de longo prazo. As de curto prazo, que são 20 dias, nós temos um índice de acerto que o percentual de acerto fica, digamos assim, melhor falar percentual de erro. O nosso erro fica abaixo de 5%. Então, nós temos uma qualidade preditiva muito boa nos nossos resultados. E isso ajuda, de fato, aos administradores, né? Por exemplo, existe um parâmetro que ele é o principal parâmetro de qualquer epidemia, chama-se índice de reprodução basal, comumente chamado de taxa R. Essa taxa, ela mede... a grosso modo, ela mede a aceleração da contaminação. Então, por exemplo, se essa taxa estiver maior do que 1, como atualmente no estado ela está em 1,3, significa que 100 novos infectados transmitem o vírus para 130 outros indivíduos. Então, nós estamos acelerando fortemente agora no estado e já há 15 dias nós estamos acelerando como nunca estivemos em toda a pandemia. É importante frisar esse ponto. Essa é a maior aceleração que nós temos desde o princípio da pandemia. Que interessante, né? A gente E nós fazemos... Nós estamos tendo um pequeno corte, doutor Sebastião, da internet, não sei se aqui ou aí com o senhor. Vamos ver se a gente consegue
Pequeno. Eu estou me escutando bem. Ah, tá. É interessante que a pandemia, ela, no mundo inteiro, ela oscilou, né? E a gente conseguia ter uma ideia de como ela foi conduzida ao longo desses 2 anos. E agora houve uma variante, uma mutação desse vírus, e muitas vezes os cálculos de prevenir números ou chegadas acabam se mudando em função da variante também, né? Quer dizer, ela é um Covid, mas a variante acaba potencializando. Exatamente. Deve ser interessante vocês acompanharem como uma coisa muda em relação a essa variante, né? E ver como isso se distribui no mundo. Esse estudo que vocês estão fazendo, doutor Sebastião Cícero, são colegas seus aí da FURG, que estão mapeando todas as informações que vêm chegando para você, e vocês estão fazendo esse mapeamento apenas no Rio Grande do Sul, ou isso vai além fronteira? Não, nós estamos dedicados a estudar a pandemia no Rio Grande do Sul, atualmente, né? Embora no início dos nossos estudos, nós trabalhamos com dados de Wuhan, na China, depois com dados da Itália, com dados de Nova York, com dados da Espanha, e onde a pandemia estava de fato maior. Nessa época nós trabalhamos com esses dados para fazer refinamento dos nossos modelos matemáticos. E quando nós estávamos de posse de um modelo bastante preditivo e já, de certa forma, bem refinado, nós passamos a adaptá-lo e a empregá-lo para estudar a pandemia nas nossas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós, desde julho de 2020, que nós passamos a acompanhar as cidades gaúchas, e mais precisamente a partir de fevereiro de 2021, nós começamos esse projeto Exactum, quando a cada 15 dias nós atualizamos todas as previsões para as cidades gaúchas, incluindo, evidentemente, Porto Alegre. Sim. Então, para tu teres uma ideia, Fábio, hoje, né, nós estávamos, por exemplo, eu vou citar o caso de Pelotas, no auge da pandemia, em março de 2021, Pelotas tinha 6.000 infectados simultâneos. E isso dava aproximadamente, chegou a 60 leitos, 65 leitos de UTI ocupados. Atualmente, né, Pelotas já está com 6.700 casos simultâneos. Agora, felizmente, por enquanto, dados de ontem, nós tínhamos 16 leitos de UTI ocupados. Então, nós estamos com uma taxa de ocupação menor, significa que essa nova variante e também o importantíssimo papel que as vacinas estão fazendo, nós estamos com um percentual de casos graves menor do que nós estávamos com a variante Delta em 2021. Agora, isso não é, digamos assim, motivo para nós não nos preocuparmos. Por quê? Porque nesse ritmo, e nós estamos crescendo há 15 dias num ritmo muito acelerado, e ainda vamos crescer durante mais 25 dias, que é o que nós prevemos, que nós temos ainda para o pico dessa nova onda, nós podemos passar tranquilamente aqui em Pelotas. Estou citando o exemplo de Pelotas porque é padrão e as cidades, de uma forma geral, estão com o mesmo comportamento. Nós vamos chegar aqui em Pelotas a mais de 12.000 infectados simultâneos. E isso pode, de fato, se o número de infectados simultâneos crescer muito, isso pode, mesmo essa nova variante, ela permitindo ou possibilitando uma taxa de ocupação de leitos de UTI menor, né, nós podemos colapsar os sistemas de saúde se o número de infectados
né, continuar a crescer, infectados simultâneos, né, continuar a crescer nesse ritmo que nós estamos crescendo. Portanto, há um alerta e um perigo, né, à nossa frente. Então, senhor, o cálculo que vocês fazem é que essa variante, a Ômicron, ela poderá persistir, vocês calculam que até o pico nós não chegamos no pico da infecção ainda, nós podemos chegar até 25 dias além de hoje, subindo esses números? De hoje, exatamente. Exatamente. Essa taxa de reprodução, comumente chamada de taxa R, que o nome técnico é índice de reprodução basal, essa taxa ela precisa estar menor do que 1 para que a pandemia comece a dar sinais digamos, de diminuição na sua velocidade de contaminação. Atualmente nós estamos com a taxa de 1,3. Há 15 dias nós estávamos com 1,36 aqui no estado. Eu estou dando uma olhada aqui. Então, a tendência é nós estarmos com essa taxa, sim. Não, eu estava vendo aqui a taxa, a ocupação de leito em Pelotas, atualizado agora de manhã, 86 leitos ocupados na UTI. E isso aí, há mais ou menos 15 dias atrás, nós estávamos menos de 50%, 47, 46 leitos ocupados, né? Então, realmente está... na realidade, está crescendo. Na realidade, esses 86 leitos aí que você falou aqui em Pelotas, eles são UTIs e clínicos, né? Sim, exatamente. Então, agora UTI é menor, né? UTI ontem nós estávamos aqui em Pelotas com 16 leitos de UTI. Agora esse número está crescendo muito. Sim. Nós estávamos com 8, 10 há uma semana, nós estamos com 16 agora. E há esse risco de fato, né? Se houver uma explosão do número de contaminados simultâneos, aí, claro, mesmo com uma taxa pequena que a Ômicron, digamos assim, proporciona em termos de casos graves, né? Mesmo com essa taxa bem menor com relação à Delta, por exemplo, né? Se o número explodir, esse número de contaminados simultâneos, um percentual pequeno de um número muito grande também é grande. E aí nós podemos, de fato, colapsar os nossos sistemas. Portanto, fica, digamos assim, a mensagem de que é fundamental que nós continuemos com os cuidados de prevenção, principalmente evitar aglomerações. Porque essa nova variante ela tem essa característica de ser muito contagiosa, né? A principal mudança genética que aconteceu nessa nova variante é exatamente, né, na parte de velocidade de contaminação. Ela é muito contagiosa. O Rio Grande do Sul, então, o senhor acredita, então, hoje nós estamos em 24 de janeiro, vamos imaginar 20 dias, 25 dias, nós vamos ter... Até 15 de fevereiro nós poderemos chegar no pico desse assunto do Covid, então. É isso? Isso, exatamente. A nossa expectativa, segundo os nossos modelos matemáticos, que não são exatamente modelos estatísticos, embora a gente trabalhe também com estatística, mas são modelos matemáticos mesmo, de previsão. Ou seja, um modelo matemático é um conjunto de equações diferenciais. Nesse caso, são equações diferenciais ordinárias, a partir das quais a gente faz simulações, né? Ou seja, a gente projeta para o futuro o comportamento dinâmico dessa pandemia. Então, a partir desses modelos, nós ainda prevemos mais 25 de crescimento até chegarmos no pico de número de infectados. Nesse pico, o índice de reprodução estará igual a 1, ou seja, um contaminado contaminando mais uma pessoa. Sim, e aí a partir desse pico, é que esse índice começa a ficar inferior a 1. Então, nós vamos ter um pico daqui a 30, 35 dias, nós vamos estar com um índice 0,9, 0,95,
quando 100 contaminados vão infectar 90 ou 95. Aí a gente começa a ter uma diminuição no número de infectados simultâneos. Pois é, né? aí nós... Mas... Nós teremos, depois do dia 15, mais uma data importante no Brasil, que é o Carnaval, que é 1º de março. E até por um lado é bom que esse pico atinja no meio de fevereiro, para que a tendência comece a diminuir. Tomara que a tendência e os índices caiam bastante até chegar ao Carnaval, né, doutor? Exatamente. Agora, é preciso lembrar também o seguinte, que nós estamos com uma população mundial ainda pouco vacinada, principalmente no continente africano, né? E também no continente europeu, nos Estados Unidos, por conta também do negacionismo científico, que tem muitos adeptos, infelizmente. E no continente africano, evidentemente, por conta de problemas financeiros que esses países enfrentam. Então, Fábio, já estão surgindo novas variantes. E nós, né, a tendência, né, é que a lógica das mutações, ela, de certa forma, ela é de não matar o hospedeiro, ou seja, de aumentar a capacidade de contaminação, mas reduzir a capacidade de matar, ou seja, de óbito, de evoluir para casos graves. Sim. Né? Esperemos que essa lógica continue. E assim, a nossa expectativa é que nós vamos conviver com o SARS-CoV, que é essa cepa, né, que surgiu há alguns anos e que deu origem a todas essas variantes, né, que nós vemos hoje. A nossa expectativa é que nós vamos conviver com uma grande endemia e não mais uma pandemia, ou seja, como o vírus influenza, né, que todo ano a gente precisa se vacinar e ele se adapta a novas cepas, mas ele não é tão mortal. Então, essa é a nossa grande expectativa, mas isso tudo ainda é uma incógnita, né? Nós ainda não podemos afirmar categoricamente que isso vá acontecer de fato. Mas é interessante a gente entender um pouquinho sobre isso. Bom, doutor Sebastião Cícero, eu fico feliz assim, nós por ter a oportunidade de conhecer o trabalho maravilhoso que a FURG tem desenvolvido nesses anos todos e se envolver também nesse assunto, que isso acaba ajudando, colaborando muito no setor de pesquisa, né? Sobre a relação que isso acontece, né? Que coisa boa isso, viu? Sem dúvida, é nosso papel e isso é fundamental, e o nosso grupo trabalha absolutamente de forma gratuita e espontânea para prestar esse serviço para a população e para os administradores públicos, porque numa crise grave como essa, nós temos o dever, enquanto universidade pública, de fazer essa prestação de serviço, nós trabalhamos 24 horas por dia, no início da pandemia, em revezamento e em fazendo simulações e em refinando modelos, tá? Nós trabalhamos muito para chegar ao nível de modelagem matemática que nós temos hoje, e digamos assim, de conhecimento e consciência sobre essa pandemia. De forma que é nosso dever, né, tentar ajudar tanto a população quanto aos administradores públicos. Mas é interessante. Queria te agradecer muito o teu tempo aí conosco aqui, eu acho que foi super válido, e essa ligação que tem entre Camaquã, a região nossa, e a região Pelotas, Rio Grande, onde está a FURG, aqui São Lourenço do Sul também tem a unidade da FURG, é super prazerosa, doutor. Então, abertos aí a outra novidade que vocês tenham, por favor, vamos interagir isso com a população. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Eu que agradeço, Fábio, e deixo a vocês todos digamos assim, o meu bom dia, e estaremos, né, como equipe, sempre à disposição de vocês quando necessitarem, né, de mais informações. Obrigado, então. Bom trabalho para o senhor aí. Muito obrigado. Bom, são 9h23.